Então, hoje eu vou falar sobre três conceitos para entender o meu público que eu aprendi com os filmes do Johnny Depp. E muita gente já sabe que vocês me acham no meu WhatsApp em algum lugar, me mandam uma mensagem, e eu vou lá e respondo com todo amor, com todo carinho. E também às vezes mando mensagens ali no meu Instagram e eu vou lá e respondo também. Então eu sou um cara super acessível. Sempre que vocês quiserem e eu conseguir te ajudar, pode ter certeza que eu vou te ajudar sim, tá bom? Então vamos lá. Então eu dividi entre eu, eles e nós. Então são três conceitos que eu aprendi com os filmes do Johnny Depp. Eu, tá? Primeiro eu, depois eles e depois nós. Quando eu falo eu, antes de eu falar do primeiro conceito, eu não sei quem conhece o Johnny Depp, quem já viu os filmes do Johnny Depp, e eu acho um cara fantástico. Eu poderia pegar outros filmes dele, mas para ser didático eu vou usar três. Ontem eu usei três, hoje eu vou usar três. E o Johnny Depp, ele é uma pessoa que quando ele vai fazer um papel, ele é um ator muito bom, porque em um filme ele se caracteriza como um personagem. Por exemplo, quem já viu o filme O Turista, ele parece com uma pessoa normal. E aí a gente vai para aquele filme bem antigo, Edward's Mãos de Tesoura. É o Johnny Depp também. Mas ele tá assim, com um personagem totalmente diferente. E aí a gente vai pro filme Piratas do Caribe. Cara, ele é um outro personagem totalmente diferente. Então ele consegue ser uma pessoa diferente em cada filme que ele faz. E isso eu acho de uma extrema criatividade e um poder gigantesco que ele tem de se transformar no personagem. Ao contrário dele, para vocês terem uma ideia, tem um outro ator que ele geralmente faz filmes de que ele é o mocinho, ele é o que no final ele consegue resolver as coisas, ele vai pra briga, é um cara bonitão, um cara bem parecido comigo. Como é que é o nome dele? Brad Pitt, vocês conhecem? Não é tão parecido comigo assim, mas o Brad Pitt, se vocês pararem para pensar agora e revisitar na memória os filmes que o Brad Pitt fez, são assim, o Brad Pitt ele é bem parecido com o que ele é em todos esses filmes, diferente do Johnny Depp, que parece que para cada filme ele é uma pessoa diferente. Esse cara é incrível. Então eu quero falar primeiro do primeiro filme dele, que na verdade a primeira versão não foi com ele, mas a segunda foi, que é o filme é, que é o filme que a maioria das pessoas falam sobre a síndrome. Ó, viu? É ou não é, Fran? Ó, idêntico, até confundiu. Né? Parece com o Brad Pitt, né? Brincadeira, galera. O filme da Alice no País das Maravilhas. Tem algumas pessoas chamam o que eu vou falar agora de síndrome de Alice. Só que a síndrome de Alice, ela é uma doença que existe. Então eu não costumo falar síndrome de Alice. Eu costumo falar sobre o gato sorridente. Tem uma frase célebre nesse filme que é o seguinte: quando a Alice ela está perdida, ela não sabe para onde vai. E aí tem aquele gato em cima da árvore. E aí tem aquela frase que fala o seguinte: quando tu não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E isso faz total sentido quando a gente quer entender e saber quem que é o nosso público dentro da recriação. Quando eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. E quando eu não sei qual que é o meu público, qualquer coisa que eu postar serve. Então não é assim que funciona. Deixa eu te explicar algo. Se tu é recriador e tu usa o teu Instagram para te divulgar, ontem a gente falou sobre isso. Instagram, currículo, divulgação. E vou usar o exemplo do André, do Maradona da Rota do Lazer. O André ele faz vários posts muito legais. E a Rota do Lazer ela é um Instagram que atinge recreadores, tá bom? Eu, Kleber, do Sou Recreador, eu sou um Instagram que atinge recreadores. Então, se vocês pegarem os nossos conteúdos, que eles talvez viralizam, são conteúdos muito legais, e vocês reproduzirem isso no Instagram de vocês, não vai fazer sentido. Só vai fazer sentido se o seu foco, se o seu público for também recreadores, ou animadores, ou profissionais do lazer. Se o seu público são crianças, festa de aniversário,
As suas postagens, elas têm que estar relacionadas com crianças, com festa de aniversário, com informações e conteúdos que os pais olhem e falem assim, nossa, que legal, vou contratar essa empresa ou esse recreador para trabalhar na festa de aniversário do meu filho. O nosso Instagram, do @sourecreador, nunca até hoje recebeu um pedido de orçamento de serviços, seja para uma empresa, para uma festa de aniversário, para um casamento, para nada. Porque o nosso Instagram não comunica isso. Por onde a gente recebe solicitação de serviços? Ou pelo WhatsApp, que está lá no contato do site, ou pelo site. É por lá que a gente recebe 99% das contratações ou dos pedidos de contratação para os nossos serviços. Para quem não sabe, nós temos uma empresa de recreação chamada Clube dos Recreadores, onde a gente presta serviço na área de recreação ainda. Hoje eu estava conversando com uma menina e ela perguntou assim, vocês trabalham com recreação? Sim, a gente ainda trabalha com recreação. Tudo bem que agora nós estamos num período ao qual a recreação não está muito bem ativo aqui onde a gente está hoje, aqui em Maringá. Eu falei para vocês isso ontem, então não vou repetir. Mas sim, a gente trabalha com recreação. E o que eu quero falar com eu quando eu falo gato sorridente nesse filme do Alice no País das Maravilhas? É que quando tu não tem o teu foco definido, quando tu não sabe o que a tua empresa faz ou qual que é o carro-chefe dela, quando tu vai para as redes sociais se divulgar, tu não sabe como se divulgar. Vai lá e pega qualquer imagem e posta a imagem que deu legal no outro Instagram. Só que não é assim que funciona. A gente tem que comunicar para o nosso público. A gente tem que comunicar para quem a gente está prestando serviço. Nós, do Clube dos Recreadores, trabalhamos com 2 públicos, na maioria das vezes, que são crianças, festa de aniversário, e também empresas. Empresas com recreação em empresas. Então, o que acontece? Se a gente tivesse o Instagram do Clube dos Recreadores, a gente tem, tá lá, @Clube dos Recreadores, mas não tem uma postagem. Mas se a gente estivesse postando lá, o que a gente ia fazer? A gente ia gerar conteúdo de valor, informações, divulgações que peguem um desses 2 públicos. Porque é o público que vai atrás do nosso Instagram para comprar o nosso serviço, pedir um orçamento. Então, essa é a grande sacada. Então, o que eu falo para vocês? Não fiquem copiando o conteúdo dos outros se vocês não sabem quem é o público de vocês. Se vocês sabem qual que é o público de vocês, tudo bem, não copia, mas olha, faz um parecido, porque faz sentido para o seu público. Por que isso faz muito sentido no Instagram? O Instagram, em média, o que a maioria dos especialistas na área falam, é que ele entrega conteúdo para 5% dos seus seguidores. 5%. Imagina, tu tem, eu não sou muito bom no matemático, mas tu tem 100, 10% são 10, 5 são 5 pessoas. Então, se tu tem 100 pessoas no teu Instagram, o Instagram vai entregar para 5 só. E como a gente é da área da recreação, às vezes tem outros recreadores que nos seguem. Isso é fato. Tu tem uma empresa, tem uma outra empresa que te segue porque ela quer saber como que tu faz, tá acompanhando teu Instagram, acha legal. Imagina se desses 100, tu tá lá publicando para recreação e festa de aniversário, e aí o Instagram entrega para esses 5% que são aí, sei lá, 5 pessoas, e essas pessoas são recreadores. Ninguém vai comprar o teu serviço. Por isso que muitas pessoas impulsionam as publicações. Eles fazem anúncios para públicos específicos. Então essa é a grande sacada. Entenda quem é o seu público. Se o seu público é festa de aniversário, quem contrata o serviço são os pais. Então foque em conteúdos para que os pais olhem e pensem assim, cara, que legal isso aqui, olha o que eles fazem. Eu vou contratar isso para a festa do meu filho. Não é a criança que vai estar ali com 7 anos e falar, nossa, que legal esse Instagram aqui, vou pedir para minha mãe contratar eles para trabalhar na minha festa de aniversário. É bem difícil que isso aconteça. Então a primeira coisa, a gente tem que saber para onde a gente vai. Quando a gente sabe para onde a gente vai, tudo muda. Muda tudo. Tu sabe qual que é a cor que tu vai colocar nas postagens do teu Instagram. Tu sabe a forma de se comunicar com as pessoas. Tu sabe que tipo de vídeo fazer e colocar lá que vai conectar com o teu público-alvo. Porque o teu Instagram, se tu quer trabalhar com ele, tu tem que vender pro teu público. Tem muitas pessoas que têm um Instagram pessoal e também um Instagram empresarial. E aí,
é um pouco difícil. Esse é um assunto mais aprofundado, mas ele é um pouco difícil quando a gente for entender para quem a gente vai estar entregando conteúdo. Porque, por exemplo, digamos que tem ali famílias e clientes no Instagram que ele é pessoal e ele é empresarial. E aí? Quando o Instagram for entregar o conteúdo seu, ele vai entregar para quem? Será que vai entregar para a família ou vai entregar para os seus clientes? A gente não tem como saber, porque ele que escolhe os 5% que ele vai entregar. Então, uma dica que eu já dou para vocês é o seguinte: pensem qual que é o foco que vocês querem trabalhar com recreação. Lembra que eu falei ontem, experienciar tudo? Experiencia tudo. Vê tudo que está sendo falado, estudado, é escrito, postado em vídeo e pensa, cara, eu quero me especializar nisso aqui. Isso aqui eu vou ser muito bom. Então comece a divulgar isso para te querer trabalhar nessa área. É festa de aniversário? Cara, foca nisso. Mas não quer dizer que vai trabalhar só nisso. Esse vai ser o teu carro-chefe. É o que mais tu vai trabalhar. No nosso carro-chefe aqui é recreação empresa. Igual eu falei ontem, quanto a gente ganha fazendo recreação numa empresa e quanto a gente ganha fazendo recreação numa festa de aniversário. Primeiro ponto, então não se esqueçam, saibam para onde vocês vão. Assim vocês sabem para quem vocês estão oferecendo serviços, vocês sabem como se comunicar para essas pessoas, que tipo de arte postar, que tipo de vídeo fazer e também que tipo até de cor postar no seu Instagram. Então faz muito sentido. Segundo ponto, segundo filme. O primeiro eu falei eu, né? Porque a ideia é de eu como empresa saber para onde eu vou. O segundo são eles. E o segundo eles é daquele filme chamado A Fantástica Fábrica de Chocolate, que o Johnny Depp também estrelou muito bem. Ele foi muito bom também nesse filme. Foi um filme muito legal, o novo, né? Porque eu peguei os antigos e agora eu tô pegando os novos. Aí tem os live action. Não sei quem viu o live action do Rei Leão. Eu não curti muito. Eu gostei do antigo. Eles mudaram algumas coisas, mudaram a música, mas não vem ao caso. Mas tem filmes que ficaram muito legais, os filmes novos. Por exemplo, o Eduardo Mãos de Tesoura seria legal se eles fizessem o novo. Estou estudando cores no meu curso de marketing muito interessante para empresas. Faz todo o sentido, Fran. Faz todo o sentido. É importante você ter registros até de eventos que você trabalhou. Isso gera network também. Muito bom. E aí, quando eu falo eles, e esse filme A Fantástica Fábrica de Chocolates, a analogia que eu faço seria uma fábrica de atividades. Eu sei, muita gente só quer atividades, só busca atividades, lê sobre atividades. O nosso canal no YouTube, os vídeos que têm mais visualizações são aqueles que têm atividades, o que tem conteúdo que vai te ajudar. Não tem muita visualização porque as pessoas acreditam que só atividade funciona. Até hoje eu postei ali no meu Twitter, eu escrevi assim, mais ou menos assim. Aquilo que tu se alimenta, tu se torna aquilo que tu se alimenta. Ou seja, se eu comer só comida saudável, o meu corpo será saudável. Se eu comer só porcaria, o meu corpo vai ser porcaria. E é da mesma forma, se eu me alimentar, se eu buscar, se eu estudar só atividades, eu serei um manual de atividades, só colocando atividade prática em prática. Mas se eu aprender sobre, por exemplo, princípios fundamentais para o recreador, habilidades e competências para o recreador, estratégias de marketing e negócios aplicados à recreação, hábitos de sucesso para o recreador, cara, já muda todo o jogo. Eu sei que é preciso a gente saber atividades recreativas, sim, é preciso. E aí, nessa parte que eu falo sobre eles, quem são eles aqui? Não são aqueles lumpa-luma lá que tem na fábrica de chocolate, mas são os nossos públicos-alvos. Por quê? Porque eu peguei 3 conceitos para entender o nosso público-alvo. E o primeiro que eu falei sou eu entender quem que é o público-alvo para divulgar para ele. Agora, eles que são todos os nossos públicos-alvos, desde a criança até o idoso. Criança, adolescente, jovem, adulto e idosos, todos eles. E aqui é algo um pouquinho bem aprofundado, mas eu quero explanar com vocês para vocês entenderem. Eu escrevo isso no meu livro Manual de Jogos e Brincadeiras. Além de ter brincadeiras, tem teoria bem legal. E aí eu falo sobre o MEC mais ST. O que é isso? Eu sei que não vai ficar didático, porque vocês não estão lendo e não estão vendo o que eu estou falando, mas presta atenção, tá? Anota aí, pega
a sua canetinha e anota. MEC mais ST, tá? M é de motor, A é de afetivo, C de cognitivo, tá? MEC, motor, afetivo, cognitivo, mais ST. S é da questão de sociedade e o T é de tecnologias. Então preste atenção. Eu tenho um e-book que é como montar atividades recreativas, que está dentro desse combo com os 6 e-books. E nesse livro como é que fala quando a gente vai... Eu destroço, né? Eu vou simplificando, um passo a passo, como aplicar tudo isso que eu vou falar para vocês aqui agora. Mas ao invés da gente decorar atividades, imagina comigo se a gente soubesse criar uma atividade rapidinho, como se fosse uma fábrica de chocolates, mas uma fábrica de atividades. Galera, tem perguntas aí que vai passar que eu não vou conseguir responder, porque senão eu perco a minha linha de raciocínio. Então, se vocês puderem clicar ali no ponto de interrogação, eu vejo as perguntas depois e posso responder, tá bom? Imagina se vocês conseguissem ter uma fábrica de criar atividades. Então, cara, e agora o que eu faço? Se tu souber o teu público, quem que é esse público, se são crianças, são jovens, adolescentes, idosos, adultos, tu sabe quais que são as questões motoras de todas as faixas etárias, tu sabe como que é as questões, os aspectos afetivos de todas as faixas etárias, tu sabe como que são os aspectos cognitivos dessas faixas etárias, e aí tu já sabe a partir daí como montar uma atividade. E aí nós temos o mais ST, que o S são as questões sociais, o meio que ele está inserido, e o T, o que ele sabe de tecnologias. Um exemplo, tá? Para ficar claro e vocês entenderem de forma mais didática. Vocês chegam lá e tem só criança pequena, 3, 4 anos. 3, 4 anos, os pequenininhos. E aí tu sabe que a questão motora da criança dessa faixa etária, alguns não conseguem correr direito, outros têm falta de equilíbrio, outras não conseguem, não tem muita força, não tem tônus muscular, pensando na questão motora, tá bom? Então não dá para fazer uma brincadeira chamado carrinho de mão, que é onde uma criança pega dos pés daqui e a outra coloca as mãos no chão e ela vai assim com a mão e a outra está pegando o pezinho dela lá em cima. Não dá, porque ela não tem força para isso. Então, se tu sabe que as questões motoras dessas crianças ainda estão numa fase inicial, opa, então tem atividades que eu já não consigo fazer. Entrando na parte de afetivo, se tu sabe que essa faixa etária, eles, por exemplo, eles estão numa fase de egocentrismo, que é aquela fase que eles pegam um objeto e esse objeto é dele e é difícil dele compartilhar, o ideal seria que tu trouxesse, por exemplo, uma bola para cada um. E aí cada um vai brincar com a sua bola. E o mais legal ainda seria que todas essas bolas fossem da mesma cor. Porque uma criança ficou com a verde e a outra ficou com a amarela, mas se elas querem trocar, isso pode gerar uma briga. Tudo bem. Talvez o objetivo seja que eles compartilhem. Aí tudo bem. Aí pode ser o objetivo que eles compartilhem, então tu pode colocar 1 ou 2 materiais ou 3 para umas 10, 15 crianças. Mas se vocês querem que eles experienciem algo, tragam uma bola para cada um da mesma cor para não ter essas questões e esses problemas. E a gente sabe que essa faixa etária, na questão das questões cognitivas, como que eles entendem as coisas, eles não sabem ainda regras muito elaboradas. Então, nessa fase, tu vai montar uma atividade, uma brincadeira, um jogo com regras mais simples. Às vezes sem tantas regras, uma regra só, para eles poderem executar esse tipo de atividade. E aí quando a gente vai para o ST, as questões de sociedade, como eles vivem, se forem crianças que estiverem, sei lá, se elas forem do meio rural, ou se elas forem de classe A, ou se elas forem crianças que vieram de outro lugar e sabem outras línguas. Então tu já sabe como que é esse público, tu sabe como se portar. E aí quando fala de T, de tecnologias,
se tu for utilizar algo com tecnologias ou até mesmo saber sobre tecnologias para poder conversar com essas pessoas, tu sabe que as crianças elas têm uma habilidade maior com tecnologias. Agora eu peguei um exemplo bem simples, mas a gente pode ir para o extremo, para o idoso. O idoso, ele também tem restrições motoras. Talvez muitos tenham problema no labirinto e eles têm um desequilíbrio. Então, atividades de correr para eles pode ser difícil, pode ser que eles desequilibrem e caiam e pode ocorrer uma lesão. Então, a questão do M, do motor, é um pouco mais restritiva. Então, brincadeiras com poucos movimentos. E aí nós temos a questão do A, da afetividade. É ao contrário da criança pequena, de 3, 4 anos. Eles são super extremamente afetivos. No sentido de eles estarem contigo, conversarem contigo, compartilharem as coisas, todo mundo tá junto. Eles querem mais unir as pessoas. Se tiver um refrigerante de 2 litros, cada um vai tomar um pouquinho. Todo mundo tem que sair dali tomando um pouquinho desse refrigerante, porque eles são assim. Eles já viveram muito na vida. Talvez uns falem assim, filho, não vou tomar, pode tomar minha parte. Porque a vida inteira deles foi algo que eles sofreram, tiveram dificuldade, então eles sabem como é que é. Eles falaram, cara, filho, toma aí. Eles são muito de conversar e conversam muito. Quando a gente entra nas questões do cognitivo, talvez muitos esqueçam, não saibam, não lembrem, tenham perda de memória recente, lembrem lá das coisas que aconteceram lá atrás. E quando a gente entra nas questões sociais, aí é o mesmo esquema. Eles podem vir de uma classe alta, de uma classe baixa, pode ser que os filhos deles faleceram há muito tempo e aí eles vivem com os irmãos. Cara, tem muitas situações, histórias de cada um deles. Eu estou falando desses dois públicos só para pegar os extremos e eu já trabalhei com os dois. E pensando em tecnologias, eles são muito diferentes das crianças, porque eles não nasceram nessa era das tecnologias. Eles não são nativos digitais. Eles não nasceram imersos às tecnologias. Eles são imigrantes. Quando eles nasceram não tinha nada de tecnologia. E agora tem. Muitos aprenderam, outros não. Então a gente não pode forçar tecnologias com eles. Não pode. Eu lembro de um caso, quando eu fui... Eu morava numa cidade aqui próximo e a minha conta era de um banco e eu fui nesse banco bem na época que estava mudando o sistema das caixas, dos caixas eletrônicos que eram por impressão digital. Impressão digital, como é que chama? Impressão digital, né? Eu não lembro o nome certinho. Que faz ali no... Enfim. E aí, como que funcionava? Antes a gente colocava cartão, colocava senha e beleza. E agora não, né? Agora eu coloco a impressão digital ali. E aí eu lembro que o banco tinha as máquinas antigas. Beleza. E aí eles começaram a trocar as máquinas. Começaram a colocar essas com a impressão digital. Aí chegou um momento que só tinha uma máquina antiga, um caixa eletrônico antigo, e toda biometria, isso aí. Valeu, Fran, valeu, André. Biometria. Nessa época, tinha só um caixa eletrônico normal e todos os outros tinham biometria. E aí era a época de pagamento. E quando eu cheguei lá, o que tinha? Uma fila gigante de pessoas mais velhas e idosos naquela única máquina que não tinha biometria. E as outras máquinas com biometria vazias. Por quê? Porque eles talvez acreditam que isso não é legal, que isso eles não querem, acham que talvez, sei lá, podem roubar o dinheiro deles por conta disso. Eu não sei o que passa na cabeça deles. Por quê? Porque eles são de uma geração antiga. Geração diferente. Então as questões de tecnologias elas são diferentes. Então quando a gente estuda os aspectos motores da faixa, de todas as faixas etárias, porque quem que é o nosso cliente, quem que é o nosso público-alvo? São pessoas, todas as pessoas. Então eu tenho que saber as questões motoras de todas, eu tenho que saber as questões afetivas de todas, as questões cognitivas de todas e hoje também as questões sociais, da onde eles estão inseridos, e também as questões tecnológicas. Isso para mostrar para vocês que trabalhar com recreação não é só saber brincadeira. Não é porque uma brincadeira deu certo, ela pode ser reproduzida em todos os momentos. A gente tem que ver qual que é a brincadeira mais adequada para a faixa etária, para aquele público, para aquele grupo. Porque não são as pessoas que se adaptam às atividades, são as atividades que se adaptam às pessoas. Quando eu entendo como elas são,
eu adapto aquela atividade para aquele grupo de pessoas. Então, se tu falar para mim assim, Kleber, uma brincadeira, uma atividade funciona com todos? Funciona com todos. Pega uma brincadeira, ela funciona com todos. Só que vai ter que adaptar algumas coisas, mudar algumas regras, mudar algum tipo de ação